Nós vamos assim, respirando bem profundamente, buscando a energia de todos os nossos irmãos veludos, Ricardo e seus lanceiros, que vêm nos trazendo os guardiões, as baianas, os baianos, os ciganos e ciganas e os boiadeiros, para que possamos estarmos com tochas espirais, protegidos para o nosso estudo da tarde de hoje. E nesse instante nós vamos buscar a sintonia com Luiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, que nos leva até o Hospital Santa Cruz. E no Hospital Santa Cruz, sentindo toda essa energia positiva, essa sala totalmente preparada, nós vamos nesse instante nos confraternizando, nos unindo com todos os espíritos que estão ali estudando conosco, e que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para compreendermos a nossa evolução espiritual nessa encarnação. Que nesse instante, essa corrente de luz e de paz se expanda para receber as outras pessoas que vão adentrando com o tempo no nosso estudo, e que seja uma tarde de muita paz e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 11, O Segredo de Lourenço. Lourenço Ventura era claramente um espírito bastante enfermo. Vivia supliciado pelos próprios pensamentos, além de um segredo que lhe mortificava a consciência. Periodicamente fazia viagens secretas, sem que ninguém o acompanhasse, mesmo quando os bajuladores dele se aproximavam, preparando a leiteira e as medalhas nubilárquicas, ele recusava-os de pronto. Sempre mal-humorado e orgulhoso, o semblante do malfeitor aos outros se transfigurava. Lourenço entristecia-se. O déspota também possuía coração. Vez que outra saía de uma região de trevas e seus olhos perdiam-se no infinito. Alguma coisa o tocava. Procurava os lugares ermos a fim de refletir sobre si mesmo, sobre sua consciência. Transformou-se numa tela cinematográfica, e os principais acontecimentos de suas existências mais recentes projetavam-se como a saltar de um inconsciente profundo. Sozinho, isolado, Lourenço chorou. Logo, o pranto tornou-se ira, e a sanha afogou-se num soluço de fogo que o êmulo do bem sufocava, comprimindo o peito com as mãos. Dali, ele caminhou durante horas, não fazia a capa púrpura, muito menos, não trazia a capa púrpura, e muito mesmo menos o séquito de servidores. Carregava consigo o peso da consciência. Absorto nas próprias emoções, nem se deu conta de que chegara ao destino de sua viagem, seguido, oculta, ardilosa e silenciosamente por Agenor, seu subordinado. No plano material, imensa favela apresentou-se. Abordado pelas entidades inferiores ligadas a alguns homens perversos que imaginavam dominar aquela região, reconhecendo a figura austera do chefe das trevas, os guardas autorizaram a incursão de Lourenço. Da mesma maneira, minuto depois, Agenor não teve dificuldade para entrar. Após ligeira conversação, apresentando a insígnia que
o identificava como servo dileto de Ventura. O inimigo da paz deambulou pelas ruas estreitas da cidade de Madeira por cerca de 30 minutos. Estancou, então, diante de uma choupana assustadoramente miserável. Não havia a menor condição de higiene. Todos os recursos de saneamento básico ali eram inexistentes. Passeou os olhos pela tosca construção e ouviu, de dentro do barraco, gritos terríveis. Provinha do casal residente que se atracava em violência. Ele desejou arrombar a porta, avançar para dentro, mas se conteve por alguma razão. Então pôde ouvir. Eu não suporto mais. Você pariu e está criando um monstro. Jogue esta besta em alguma vala e nos livraremos desta criatura medonha. Veja, eles nos enchem de embaraço e repugnância. Parece um suíno mal cheiroso. De fora, Ventura escutou o barulho das pancadas e o choro desesperador de uma criança. Cheio de ansiedade, transpassou a porta com violência e, encarando o homem bruto que agrediu o menino, esmurrou-o, direcionando densos fluidos, com os quais conseguiu provocar um mal-estar repentino no agressor físico, fazendo-o cair atordoado. A mãe do menino, em vez de socorrer o próprio rebento, foi amparar o rufião, que a maltratava periodicamente. Após o equilíbrio do bárbaro, o casal retirou-se, deixando o deficiente sozinho e aos prantos. Abraçaram-se temerosos e espantados, como se a criança fosse a encarnação de alguma entidade diabólica e detentora de forças misteriosas. Era inacreditável. Lourenço Ventura ajoelhou-se ao lado da criatura disforme e igualmente chorou. Do lado de fora, pelas frestas da miserável construção, Agenor acompanhava de tudo, de maneira estarrecida, porque não conseguia sopitar a curiosidade, resolveu apresentar-se, esforçando-se para não rir, desejando contar para o mundo todo que o tão valente Lourenço Ventura chorava e, tomando coragem, entrou. Ao vê-lo, o chefe imediatamente se levantou, exprobando cão infame. Segue-me. Por qual motivo? Quem o autorizou? Maldito. Quer percustrar meu mundo íntimo? Deseja fazer uma campanha de difamação, espalhando pelos quatro cantos os meus sofrimentos? E, aproximando-se com violência, esbofeteou várias vezes o subalterno, que foi esclarecido nervosamente pelo agredido. Não, senhor, julguei que poderia ser útil aos seus propósitos. Sabe que pode confiar em mim, perdoe-me. E, desejando mostrar ao mestre que de fato era fiel, propôs, julgando ser prestativo: quer que eu acabe com esta criatura horrenda, com este filho de Bezebu, com esta coisa que deve ter saído dos infernos? Ora, interrompeu o mandante, afastando o servo com energia, cale-se. E, aproximando-se, estendeu uma das mãos sobre a cabeça gigante da criança, afagou-a com ternura e continuou: ele não é um monstro. Como não, senhor? É quase uma fera bestial. Lourenço estava tão insano que, no desejo de defender o pequeno, revelou num ímpeto seu grande segredo. Cale-se de uma vez por todas. Meu filho não é um monstro. Filho, gritou Agenor, espantado. Este é o meu filho. Você vê que não existe
coração totalmente, 100% fechado. O amor, ele está ali. Só se achar. Mas o amor, ele existe. Você vê que ele tinha no coração o quê? Esse coração partido por causa dessa criança. Não importa se tinha marca, se não tinha, era filho. E esse amor era o que era importante. Então, quando a gente fala, né, assim, não tem nada que toque, tem. A gente só precisa chegar lá. Nem sempre a gente vai chegar, mas eles chegam. A espiritualidade chega. Chega com mãe, chega com filho, chega com esposa. A gente sabe que eles chegam. Nós, pode ser que não. Só se for por muita insuflação do plano superior, para que a gente possa chegar nesse sentido de tentar ajudá-los. Mas se não, a gente sempre vai ficar no básico, né? Alguma coisa? Repentinamente, aquele homem duro e severo desapareceu, dando o lugar à imagem de um pai cujo coração parecia varado por uma espada. Aquela criança era a reencarnação de Dante Ventura, filho de Lourenço Ventura. Na nova existência, o espírito gravemente comprometido com as leis divinas ocupava um corpo inteiramente desmedido. A cabeça agigantava-se com a hidrocefalia, os olhos quase se saltavam das órbitas, os dentes desproporcionais e pontiagudos saíam da cavidade bucal à maneira de garras contorcidas. O corpo diminuto, subnutrido, tomado periodicamente por violentas convulsões, imprimia-lhe uma aparência de horror. As pernas fracas, tortas, e os braços paralisados retiravam-se qualquer tentativa de locomoção. E a severa deficiência mental impedia-o de comunicar-se claramente com o mundo exterior. O tirano ajoelhado abriu os braços e acolheu o menino. A criança, que contava cerca de 7 anos de idade, não falava, não pronunciava, apenas sons guturais. Captando a presença de Ventura, percebendo os fluidos negativos, sentia-se mal, repudiando a presença do pai. Agenor não resistiu, vendo o líder das sombras naquelas condições, e arriscou uma pergunta. Senhor, como Dante foi parar aí, neste corpo, se todos sabemos que ele é o grande general e foi enviado a terras distantes para organizar suas hostes? Como que tomado de por 1000 ferroadas, aquela pergunta lhe fez rememorar todo o processo de dor, porque as lágrimas caíam em abundância. Ele não conseguiu esbravecer e, pela primeira vez, como se precisasse desabafar, assim o coração para alguém, narrou seu drama. Agenor, você não conhece as leis terríveis que nos envolvem? Meu filho não está em outras paragens. Inventei essa mentira para justificar sua ausência. Dante era a felicidade da minha vida. Juntos desfrutamos de riquezas e prazeres, até que a morte nos arrebatou, separando-nos. Quando assumi posição de relevância na administração das trevas, iniciei longa e exaustiva expedição para encontrá-lo, achando-o décadas depois, trabalhando como escravo numa das milícias infernais daqueles que nos comandam as atitudes. Foi preciso trocar favores, cooperar em outros processos obsessivos, suportar chacotas e humilhações para que ele fosse liberado. Assim que consegui, ladeamos
no serviço das trevas, formamos uma dupla imbatível. E quando, pelo nosso esforço, dominamos as regiões que você conhece, tornamo-nos invencíveis. Vieram, então, os títulos. A nossa fama se espalhou por toda parte, até que o meu menino se imantou a essa mulher que vimos sair daqui. Ele valorizava muito as práticas do estupro e as meretrizes, que me enchiam o que me enchia de orgulho. Certa vez envolveu um homem encarnado, aproveitou-se do desequilíbrio sexual do rapaz, guiando-o na devassidão, enquanto Dante a ele se ligava, colhendo as sensações. Aí o inesperado aconteceu. Como se tivesse ébrio de prazer, não se afastou da moça e, em plena atuação de meretrício, ligou-se mais intensamente à jovem. E antes que eu pudesse adverti-lo, as leis automáticas da reencarnação o sugaram para o útero dela, no momento em que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Quando foi avisado por um dos meus servos mais fiéis, já era tarde. O processo da reencarnação já se havia iniciado e eu perdi o meu único e adorado filho. O senhor não fez nada? Eu tentei, respondeu o tirano amargurado, fitando-o e acariciando eternamente o menino. Incentivei a infeliz às drogas e ao aborto, mas uma dessas igrejas intrometidas fez campanha contra essa prática justamente no auge do meu plano, neutralizando assim nossa influência quando a ampararam, oferecendo todos os recursos para o pré-natal. Então, numa segunda tentativa, ordenei às entidades cruéis para que perseguissem essa devassa transformada em mãe do meu filho. Alguma coisa impedia a nossa atuação. A maldita fora envolvida por entidades luminosas que sustaram nossa atividade. E a meretriz, para minha desgraça, por meios inexplicáveis, sentiu-se animada à maternidade. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Na parte, o Sérgio conversou bastante com vocês. Livre-arbítrio até um certo ponto. A partir do momento que ele começa a ultrapassar os limites que é dele, aquilo que é de seu livre-arbítrio e começa a atingir o livre-arbítrio do outro, o plano espiritual vai tomar decisões. E aí, onde que ele toma as decisões? Oi, Virgínia. Essa encarnação é aquela que é compulsória, né? Compulsória, né? Uhum. Não tem nenhum tipo Sem nenhum tipo de programação de nada, né? de direito. Você vê que ele veio com hidrocefalia, então vai, né? Veio com um monstro, porque assim ele era, né? A partir do momento que ele tinha prazer no estupro, de fazer mil coisas com as mulheres, fora aquilo que ele agredia, então, assim, era aquilo que ele tinha, Sim. né? E ali ele só estava exemplificando, né? Só se colocou no sentido de assim, vai reencarnar, vai sentir as dores, vai estar preso no corpo. Essa vai ser a primeira de muitas encarnações para poder começar a se fortalecer. Ah, mas ele não vai partir, ele não vai ter. Não, ele vai ter essa encarnação, Uhum. né? E aí é onde a gente fala, existe livre-arbítrio. Não adianta achar que não, mas existe começo, meio e fim. Uhum. Algo mais? Tentamos ainda derrubá-la, mas na queda a barriga foi salva. Meus comandados foram tão incompetentes que o máximo que conseguiram foi quebrar uma perna, colocando a criatura de repouso,
que de certa forma a protegeu, limitando nossa atuação. Imaginamos, então, que poderíamos complicar o parto. E quando me dei conta, meu filho saiu do ventre dela numa casa de prostituição. Notando o corpo que ele ocupava, odiei o cordeiro com todas as minhas forças. Senhor, perguntou o servo, por que isso se deu? Eu não sei, mas tenho percebido que os seguidores do filho do carpinteiro costumam torturar muitos dos nossos desta forma. Deve ser um castigo qualquer. Por isso, temos de estar alerta a lutar contra o absurdo do retorno à carne de qualquer modo. E, assim, eles não conseguiram ainda compreender. E É. são eles que abusam daquilo que eles fazem. Uhum. Eles não conseguiram compreender isso. Né? Porque na cabeça deles, na compreensão deles, eles não estão fazendo nada. Uhum. Eles só não seguem o cordeiro. Estava tudo certo, né? Não entendi, Aí, letra tá baixo. Oi, desculpa. Estava tudo certo na cabeça deles, né? Não tem essa lei de retorno. Pode fazer o mal que quiser, ele não tem problema nenhum. Então, Você vê que né? ele já começa a compreender que existem as leis. Agora ele já começa a compreender que existem leis. E cada vez que eles ultrapassam essas leis, Eles têm eles uma. respondem. No início do capítulo, ele começa a dizer: existem leis. E cada uhum. vez né, se ultrapassa essas leis, eles respondem. O grande problema, eu acho que da humanidade em si, é esse, é compreender que a gente tem leis e que elas, diferentemente da Terra, elas funcionam muito bem. É, Elas não são que nem as da Terra que é, vai passar do limite, você vai é, responder uma coisa durante 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. fica parado lá, né? É imediato, é imediato. Às vezes não é imediato, tá? A lei, Hum, hoje em dia é mais rápido. Hoje em dia é mais rápido. A lei de ação e reação ela é mais rápida. Mas é quando a gente desencarna realmente. A gente se vê naquilo que é a nossa consciência. Eu ultrapassei essa lei. E é por isso que a gente fica tão dolorosa. Porque a gente sabe que a gente ultrapassou aquela lei. Na hora que a gente se vê lá com todos, com tudo aquilo que a gente fez na vida, a gente vai entender que a gente ultrapassou, que a gente feriu aquilo que não devia. E aí é onde vem o arrependimento, vem o remorso. Aí é onde a gente tenta pedir para voltar, para a gente refazer as coisas. É assim que eu entendo. Né? Na hora que a gente vê todo o julgamento que todo mundo fala, São Pedro vai julgar essas coisas todas, não é bem assim, não é São Pedro. Somos é nós nós mesmos, a mesmos, nossa nós mesmos. consciência. Nossa consciência que vai. É a nossa consciência. E na hora que a gente olhar e ver tudo que a gente fez, é ali que vem o remorso, vem o mal-estar. Por que eu fiz isso? Se eu conhecia, eu sabia da lei de retorno. Ou então, muitas vezes você vai receber, vai responder, naquela época eu não sabia. Mas você fez. Você fez por quê? Era o que tinha no meu coração. Então estava lá. Então, assim, se você correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem muito o que ser feito. Tem muita coisa que eles podem olhar e podem, mas aí são eles. E aí vai entrar numa outra parte. Como que a gente vai se olhar? A conversa é com a gente. Se a gente já se cobra tanto, se a gente já faz tanta penitência, vai acontecer a mesma coisa.
no plano espiritual. Se a gente é pesada agora, a gente tem que aprender a aceitar a gente do jeito que é. Para não ficar dessa forma. Onde está a mãe? Senhor? Não, ou começamos? Não, imaginamos. Não, tá. Lourenço chorou, Lourenço chorou quando? enquanto Agenor permanecia boquiaberto. Que número da página? Aqui, No Lourenço chorou. 214. Tá. Lourenço chorou enquanto Agenor permanecia boquiaberto. Ventura levantou-se, sacudiu violentamente o cervo e, retomando a tirania, ordenou: guarde esse meu segredo e suma em silêncio. E o capataz, à semelhança de serviçal medroso, retirou-se num átimo. O chefe das empresas infernais aproximou-se do filho bem-amado, estendeu as mãos e, enquanto lágrimas funestas lhe brotavam em abundância dos olhos rubros, falou paternalmente: Dantinho, meu filho, por que você foi tão imprudente? Veja que a reencarnação fez com você. Ah, quanto lhe quero bem, quanto minha alma sofre, tirando-lhe quase como um animal. Fale com seu pai. E, afogado em lágrimas, continuou com o peito arfante. Dorme, meu menino, para que eu possa, pelo menos, recebê-lo do lado de cá e ficar um pouco com você. Perturbado por dorida emoção, não coordenava as palavras e, afogando-se na amargura. Diga, meu querido, que sairá deste corpo e retornará para as nossas empresas. Você me reconhece, não? Veja, sou o mesmo, não mudei em nada. Os olhos do menino perdiam-se nas paredes frágeis do barraco, enquanto o corpo revestia-se da sujeira, servindo de morada aos insetos, aos vermes que o cortejavam. Embora percebesse a influência espiritual, não conseguiam organizar o pensamento para expressar qualquer reação. Ventura ainda falava quando a porta foi aberta. Então presenciou uma cena que jamais esqueceria. O filho amado chorava de fome, dor e medo. De retorno à casa, a meretriz e o explorador viram que o menino ainda pranteava. Tamparam os ouvidos e começaram os dois a espancar a criança. Quando tudo acabou, Dante estava exausto e o sangue corria-lhe pelas narinas, enquanto os olhos lacrimejavam. Caído, retorcido, indefeso, a pequena criatura gemia, desmaiando logo depois, enquanto os tutores encarnados riam na companhia de drogas e bebidas alcoólicas. O casal, sob efeito de substâncias tóxicas e etílicas, de igual modo adormeceu. Ventura desejou matá-los, mas aguardava-os pelos desdobramentos a fim de recepcioná-lo no plano espiritual e conduzi-los para regiões inferiores, onde deveriam, em escala infinitamente pior, as torturas que impunham a Dante. Lourenço fora surpreendido por algo inusitado. Súbito, a palhoça encheu-se de luz. O espírito protetor do menino apresentou-se, aproximando-se do infante de maneira fraterna. Estendeu as mãos suaves sobre o pequeno e o seu magnetismo elevado aliviou as dores do padecente. O tutor espiritual cooperou no desdobramento do filho de Lourenço, acolhendo-o em espírito, parcialmente liberto do vaso físico, conchegando-o com afeto. Ventura permaneceu estarrecido diante dos novos acontecimentos. O benfeitor fitou-o fraterna e demoradamente, dirigindo as seguintes palavras: Meu caro,
Eis a misericórdia divina visitando o filho de teu coração. Saiba que para Deus não existem excluídos e que todos vivem e deverão ter as mesmas oportunidades. Pensa que o retorno do teu menino tenha sido um acidente, uma obra do acaso. Engana-te. Ainda desconhece muito do mecanismo de Deus para conduzir os filhos desviados ao crescimento espiritual. Dentro das leis gerais que regem o universo moral de cada um de nós, já estava previsto o retorno do teu menino. Para ele, esta reencarnação será de grande valia. Valia? Respondeu o tirano. Como pode um corpo deste, em uma situação familiar como esta, levar alguém ao progresso? A propósito, já que é representante do Cordeiro, diga-me, gritou o infeliz, por que essas coisas se dão? Por que meu filho foi aprisionado neste corpo monstruoso? O benfeitor esternecido respondeu. A gente para por aqui, tá? Então, assim, na próxima a gente inicia. Não, prezado, ainda falta muito para eu, de fato, seja um fiel representante de Jesus. Qual é a página? Qual a página? 217.